E se eu te dissesse que a contratação do Fernando Diniz pelo Corinthians não é um delírio coletivo da diretoria, mas sim a única cartada que sobrou no baralho para evitar um desastre sem precedentes na temporada? A grande mídia esportiva tá vendendo a ideia de que trazer o Diniz agora é insanidade, que é um choque cultural agressivo demais para um time que mal consegue trocar 3 passes seguidos sob pressão. Mas a verdade é que eles estão olhando para o problema pelo ângulo totalmente errado. Pensa comigo, quando um paciente dá entrada na emergência de um hospital com o coração parando, o médico não receita um chazinho calmante, um analgésico e manda ficar em repouso. Ele pega o desfibrilador, esfrega as pás, coloca no peito do cara e dá um choque violento de 300 volts. É agressivo, é perigoso, pode até quebrar uma costela do paciente. Pode, mas é a única coisa no mundo capaz de impedir o atestado de óbito. E o atual elenco do Corinthians, meus amigos, está clinicamente morto dentro das 4 linhas. A chegada de um cara com um modelo de jogo de intensidade máxima que exige a posse de bola e uma dose de coragem absurda o tempo todo é exatamente esse choque de desfibrilador. A estagnação tática chegou num nível tão bizarro e inaceitável que a ruptura total virou o único caminho viável para o clube. Aí você liga a televisão, abre os vídeos no YouTube e tá lá a bancada inteira dos programas esportivos cravando que isso é um erro, uma irresponsabilidade. Os caras engravatados apontam o dedo, cheios de razão, e falam que o estilo do Diniz não tem a cara do Corinthians. Eles repetem aquele discurso mastigado de que o Corinthians é só sofrimento, suor, chutão pra frente e carrinho na lama. Mas pera lá, vamos ser justos. Sabe quando essa retórica de carrinho na lama funciona? Quando o time tá mordendo o adversário, quando a vontade de vencer realmente recupera a bola e gera uma chance de gol. O que a gente estava vendo nas últimas semanas não era o Corinthians histórico e imponente, a gente estava vendo uma equipe absurdamente passiva, assistindo aos rivais jogarem, parecendo um bando de cone de treinamento espalhado pelo gramado. A grande mídia vende a ilusão de que manter um treinador de perfil conservador, focado só em defender, seria um movimento seguro a se fazer. Seguro para quem exatamente? Se você tá num carro sem freio, descendo uma serra em alta velocidade e com pneu careca, você não puxa o freio de mão de levinho para tentar não derrapar. Você joga o carro pro acostamento, raspa de propósito no guardrail, destrói a lataria inteira, mas salva a sua vida antes de cair no abismo. A contratação do Diniz é exatamente jogar o carro contra o guardrail para evitar o fundo do poço. Ninguém acorda de manhã e decide mudar completamente a filosofia de um clube gigantesco por mero capricho ou porque achou o currículo de um técnico bonito. O buraco é mais embaixo. Para entender como nós chegamos nessa encruzilhada caótica, a gente precisa olhar para o que aconteceu de verdade no último domingo, dia 6 de abril de 2026. A queda do Dorival Júnior não foi só mais uma demissão padrão na rotina moedora de carne do futebol brasileiro, foi o atestado de falência oficial de um projeto que se esgotou pela inércia. Aquela derrota dura por 1-0 para o Internacional dentro de casa, com a arena lotada de gente que pagou ingresso caro para apoiar. Não foi apenas perder 3 pontos na tabela, foi a forma vexatória como o time perdeu. O placar de 1-0 para o Inter foi enganoso, porque poderia facilmente ter sido muito mais. O time gaúcho dominou o meio de campo como se estivesse jogando um rachão na praça num domingo de sol. O Corinthians, na sua própria casa, foi engolido taticamente sem dar um único chute que levasse perigo real. Não tinha triangulação, não tinha a ultrapassagem do lateral no fundo, não tinha um volante pisando forte na grande área. Era um time engessado, amarrado pelas próprias limitações e apavorado com o medo de falhar na frente da torcida. E sabe o que é pior em todo esse cenário de terra arrasada? A aceitação calada da derrota. Depois do apito final, você olhava para o banco de reservas e o olhar do Dorival Júnior era de pura desolação e vazio. Ele é um monstro sagrado do nosso futebol. Ninguém no mundo tira os méritos e os títulos que ele conquistou na vida, mas ele simplesmente perdeu o controle da situação, não por briga de ego com os atletas, não porque os jogadores fizeram um motim e não gostavam mais dele. Ele perdeu o controle porque a sua fórmula tática secou, parou de dar resultado e os adversários mapearam cada movimento do time.
Quando você passa exatos 9 jogos seguidos sem vencer uma única partida, o ambiente fica radioativo. 9 jogos de jejum no Parque São Jorge é o apocalipse na Terra. O peso disso é insustentável. Os jogadores chegam no centro de treinamento cabisbaixos, sem olhar nos olhos uns dos outros. A bola parece que passa a pesar 10 quilos no pé de quem tenta dominar. O medo de arriscar um drible, errar o passe e tomar uma vaia estrondosa paralisa o cara completamente. A diretoria, que até então estava tentando segurar a onda para não parecer amadora e ceder à pressão externa, olhou de perto pro abismo e viu o fantasma assustador dos rebaixamentos passados dando tchauzinho no escuro. Ficou muito claro para todo mundo que o famoso bom ambiente de vestiário não servia mais como escudo para o futebol miserável que estava sendo jogado. E aí começa o efeito dominó desenfreado nos bastidores do clube. A situação tomou uma proporção tão desesperadora que a cúpula corintiana precisou agir na base do puro instinto de sobrevivência. As conversas com o Fernando Diniz avançaram numa velocidade absurda que a gente raramente vê acontecer no complicado mercado da bola. A imprensa logo começou a bater cabeça tentando entender. Como assim eles fecharam com um técnico desse perfil em menos de 24 horas de negociação? Mas aqui tá o detalhe essencial que a imprensa tradicional finge não ver ou não se importa em apurar. A figura do diretor executivo, Marcelo Paz. Ele foi o cara que bancou essa loucura internamente. Ele sentou na mesa com o presidente, bateu o pé e exigiu a contratação. Ele conhece muito bem o mercado, sabe ler o momento do clube e entendeu que qualquer outro nome especulado seria apenas um analgésico inútil para uma fratura exposta. O Paz é um grande e declarado entusiasta da metodologia do Diniz, do jeito que o treinador trata a posse de bola e principalmente da forma visceral como ele lida com o lado mental dos jogadores. O Marcelo Paz sabia que não adiantava trazer um estrangeiro que ia pedir 3 meses de adaptação ao calendário bizarro do Brasil, ou um dinossauro retranqueiro que só montaria 2 linhas defensivas e rezaria por um milagre na bola parada. Ele precisava de alguém que chegasse botando o pé na porta. E por que existe essa pressa que beira o desespero absoluto? Porque a bomba relógio está armada para explodir logo ali, na quinta-feira agora, dia 9 de abril. É o dia da estreia na Copa Libertadores da América, fora de casa, contra o Platense. Olha só a loucura que é administrar esse caos de perto. Você demite o seu comandante no domingo à noite, afundado na pior crise técnica dos últimos anos, e na quinta-feira você tem que entrar em campo em outro país, pelo torneio mais importante, difícil e cruel do continente. É literalmente uma corrida frenética contra o relógio para fechar o contrato, resolver burocracia, registrar o cara no sistema, apresentá-lo pro elenco assustado e botar todo mundo no avião pra Argentina. Fazer essa logística funcionar é tentar montar o paraquedas com o avião já em queda livre. A escolha pelo Diniz é uma tentativa clara de injetar uma dose letal de adrenalina pura na veia de cada jogador que vai vestir aquela camisa na quinta-feira. O estilo de jogo do Diniz não permite que ninguém, em hipótese alguma, se esconda durante a partida. Sabe aquele lateral que pega a bola e só toca pra trás porque não quer se comprometer? Ou aquele volante que caminha devagarzinho e se esconde atrás da marcação para não receber o passe e ter que construir uma jogada? Com o Diniz no comando, esses caras estão mortos e enterrados no banco de reservas. O goleiro vai ser obrigado a jogar com os pés. O zagueiro vai ter que achar passes que quebram as linhas de defesa adversárias. E o ataque vai ter que morder a saída de bola como se fosse a última refeição de suas vidas. Só que tem um fator oculto nessa equação inteira. Um detalhe tá importantíssimo que a galera mais nova que consome o futebol da atualidade só pelos recortes rápidos do TikTok ou do Instagram não sabe ou não se lembra direito. O Fernando Diniz não está caindo de paraquedas de um avião num ambiente alienígena. Ele não é um forasteiro engravatado chegando num salão hostil onde ele não conhece os donos da casa. O passado dele nas raízes do Parque São Jorge é a âncora invisível que a diretoria confia cegamente para conseguir segurar a tempestade que sempre marca os seus inícios de trabalho. O cara tem história de verdade lá dentro. Ele jogou lá, foi atacante. Ele pisou naquele gramado duro do Parque São Jorge quando o Corinthians ainda respirava a poeira e o suor da fazendinha diariamente. Ele fez parte do elenco que foi campeão paulista lá atrás, em 1997. Um time que tinha caras absurdamente cascudos, que praticavam um futebol raiz, pesado e sem frescura.
Isso significa na prática que ele conhece de perto o peso brutal daquele escudo, ele sabe o que é a cobrança insana da torcida na calçada do clube debaixo de chuva. Esse trunfo é uma arma poderosíssima para a transição. Quando o Diniz entrar no vestiário para dar a primeira preleção, ele não vai precisar de tradutor ou de cartilhas para explicar para os jogadores o que significa ser Corinthians. Ele não vai falar como um acadêmico de futebol que leu sobre a história do clube num livro moderno. Ele vai falar como alguém que já suou a camisa ali, que já ouviu as vaias e as palmas, e que já levantou taça pelo clube. O vestiário, que hoje tá infestado de jogadores intimidados pelo momento nebuloso da equipe, vai olhar para o novo chefe e não vai ver um cientista maluco, mas sim alguém que já esteve exatamente na trincheira deles. O Diniz sabe falar a língua do boleiro, ele grita plenos pulmões, ele cobra absurdamente cada movimento, ele xinga na beira do gramado daquele jeito maluco que a fiel torcida, no fundo, adora ver em quem os representa lá embaixo. Ele personifica de forma caótica a loucura que é viver e torcer para esse clube, mas a verdade nua e crua é que isso, por si só, não ganha campeonato e nem segura emprego de ninguém no Brasil. E é exatamente aqui que nós chegamos ao grande e perigoso ponto de ruptura da tese, o tal do modelo de jogo de posse de bola asfixiante que ele aplica. É lindo quando encaixa, é um espetáculo maravilhoso que enche os olhos de quem gosta de futebol, mas até isso encaixar perfeitamente, meus amigos, é um verdadeiro teste de fogo para cardíacos. O modelo do Fernando Diniz exige uma coragem, uma frieza e uma precisão que esse elenco atual simplesmente desaprendeu a ter com a bola no pé. O que nos leva diretamente ao cenário real e sem ilusões do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã e nas próximas e tortuosas semanas. A gente precisa ser muito frio na análise da projeção desse futuro próximo. A diretoria corintiana fez a aposta mais alta, arriscada e audaciosa da última década inteira. O futuro imediato do time é um roteiro de suspense absoluto, onde absolutamente ninguém sabe qual é o final, mas o caminho é doloroso. O Diniz vai chegar botando o dedo na cara e vai implementar a sua famosa saída sustentada logo de cara. Ele vai obrigar o goleiro a segurar a bola no pé dentro da pequena área, esperando o atacante adversário babar e dar o bote em velocidade, para então, no último milissegundo, dar aquele passe milimétrico que quebra toda a linha de marcação. Num time que está jogando junto há meses, feliz e entrosado, isso gera uma vantagem numérica absurda e um contra-ataque letal, mas num time que vem de 9 jogos de puro terror psicológico, de derrotas traumáticas e desespero constante, isso é literalmente flertar com o abismo em cada tiro de meta. Os primeiros erros graves vão acontecer, isso não é uma possibilidade, é uma certeza estatística. A bola vai espirrar de forma feia no pé do zagueiro, que não tem intimidade técnica. O passe de lado vai sair curto demais, e o time adversário vai recuperar a bola de frente pro gol e marcar. Faz parte intrínseca do doloroso processo de aprendizagem do estilo dele. O grande problema é que cometer um erro desses vestindo a camisa do Corinthians tem um peso completamente diferente de errar em qualquer outro lugar do planeta. O eco da primeira vaia de indignação dentro de Itaquera derruba até estrutura de concreto. E quando o primeiro erro crasso, ridículo e evitável acontecer, a verdadeira face e a força dessa diretoria finalmente vão ser reveladas ao público. Eles vão precisar ter o culhão que pouquíssimas diretorias na história do futebol brasileiro demonstraram ter. A pressão externa em cima deles vai ser esmagadora e sufocante. Os mesmos jornalistas e comentaristas que ontem à tarde criticavam a apatia sonolenta do time do Dorival vão ser os primeiros a gritar aos quatro ventos no microfone que o Diniz é um irresponsável lunático, que ele tá brincando com o peso da camisa e destruindo a grandeza do clube. Conselheiros da velha guarda vão exigir reuniões de emergência nos corredores do Parque São Jorge. A pressão política vai estourar e o clima vai ficar irrespirável. Tudo isso vai acontecer na exata primeira oscilação, na primeira perda de bola na zaga que custar 3 pontos. Se a diretoria ceder a essa histeria na primeira crise, se o presidente recuar 1 milímetro e pedir baixinho pro técnico simplificar o estilo de jogo e dar
chutão pra frente, o trabalho inteiro morre de inanição ali mesmo. O Fernando Diniz não negocia a essência do seu estilo para agradar ninguém, e é isso que o torna uma figura tão amada por uns e odiada por outros. Ou o clube e os dirigentes bancam a ideia integralmente, fecham as portas para fora, protegem o técnico de todas as balas e blindam a mente do vestiário dos ataques da imprensa. Ou era melhor nem ter assinado o papel e colocado o cara naquele avião rumo à Argentina? É um jogo de pôquer sinistro de apostas incrivelmente altas, onde o Corinthians se viu acuado e empurrou todas as suas últimas fichas para o centro da mesa, na esperança de levar o pote inteiro. Se essa aposta insana der certo, se as peças se encaixarem, nós estamos prestes a presenciar uma verdadeira revolução tática num dos clubes mais folclóricos e tradicionais do país, unindo de forma perfeita a posse de bola asfixiante e vistosa do treinador com aquela garra inegociável, o sofrimento apaixonado e o empurrar sem fim que são marcas registradas do Corinthians. Uma máquina de moer psicologicamente os adversários no campo de ataque, mas se der errado, se a corda psicológica do elenco estourar na primeira grande falha técnica debaixo das vaias da Fiel, a queda não vai ser só feia, ela vai ser uma implosão estrondosa e trágica. A temporada vai se transformar rapidamente numa luta angustiante e claustrofóbica, de um domingo sangrento após o outro, com o único e patético objetivo de conseguir raspar uns pontos magros para tentar fugir das garras da Série B. Não existe margem para segurança, e não tem nenhum meio termo tranquilo nessa história de agora em diante. Ou o Diniz pega esse time desacreditado e faz ele ressuscitar em glória no meio do caos, ou ele afunda o navio corintiano de uma vez por todas, enquanto tenta ensinar a tripulação desesperada a dar passe de calcanhar na beirada do precipício. A verdade nua, crua e incômoda é que o Corinthians não tem mais o luxo de perder tempo com cautela, ou meias medidas. Foi exatamente o excesso de cautela e a falta de coragem para mudar que conduziram esse time pelo braço até o fundo desse poço escuro, amargando uma sequência terrível e vergonhosa de 9 jogos sem conseguir arrancar sequer uma simples vitória, apresentando um futebol medroso que chegava a arder os olhos de quem tentava assistir pela televisão. A figura excêntrica e inquieta do Fernando Diniz, na beira daquele gramado, hoje representa o choque agressivo, o desfibrilador carregado com carga máxima, a única e desesperada tentativa de tentar resgatar uma temporada importante que, para todos os efeitos práticos, já estava com a etiqueta no dedo no necrotério do futebol nacional, a tão aclamada cartada de mestre genial e o absoluto ato de desespero irresponsável acabam se misturando completamente nessa história. Elas perdem a distinção e viram exatamente a mesma coisa quando você é obrigado a lutar com todas as forças usando as armas que tem para tentar sobreviver ao próximo dia. A verdadeira batalha colossal que o Diniz vai enfrentar daqui pra frente não será travada na prancheta contra os esquemas táticos montados por outros treinadores da Libertadores ou do Brasileirão. A guerra principal, diária e mais sangrenta que ele vai ter que vencer é contra essa ansiedade histórica e a pressão autoimune e destrutiva do próprio ecossistema do Corinthians. A grande e definitiva prova de fogo dessa passagem não será simplesmente organizar o time para conseguir ganhar um jogo difícil ou vislumbrar a chance de levantar uma taça no final do ano. Será ver se todo mundo ali dentro, desde o porteiro do CT até o presidente do clube, vai conseguir manter o sangue frio para sobreviver aos próprios erros grotescos e falhas infantis que certamente irão pipocar durante os primeiros quilômetros dessa caminhada árdua de transição. Então eu vou parar tudo e te perguntar agora, sendo muito direto, sem nenhuma meia palavra, olhando bem no fundo do seu olho para você responder com sinceridade total. Quando o inevitável acontecer, quando aquele zagueiro de confiança tremer na base, tropeçar na própria perna, tentando sair jogando com classe na pequena área e acabar entregando um gol bizarro e humilhante de bandeja para o maior rival no primeiro clássico do ano, com a arena de Itaquera abarrotada de gente perdendo a paciência, você vai ter a capacidade mental e o estômago frio necessários para entender as dores do processo e continuar apoiando o time a tentar algo diferente? Ou você vai ser o primeiro da fila a amassar o seu copo de cerveja com ódio na mão, subir no degrau da arquibancada, gritar burro plenos pulmões em direção ao banco de reservas e exigir histericamente a cabeça do técnico logo na primeira frustração?
Deixa a sua opinião nua e crua cravada aí embaixo nos comentários. Defenda o seu lado nessa história, não fica em cima do muro não, porque eu te garanto com absoluta certeza que essa guerra silenciosa e brutal que começou nos bastidores, ela só está começando.